Senhoras e senhores, uma boa noite a todos aí que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles também que nos acompanham aí, né, na nossa segunda transmissão via rádio Pioneira FM. Muito obrigado por nos permitir chegar aí até a sua casa e levando esse papel aqui dessa casa, da Casa do Legislativo. Hoje é a nossa última sessão ordinária do ano de 2024. Iluminados por Deus, é claro, eu declaro aberto a nossa sessão ordinária do mês de dezembro. Hoje a nossa sessão ela vai ser um pouco mais rápida, mas já vamos direto aqui para as finalidades aqui deste momento. Semana passada nós tivemos aí essa honraria, eu e o vereador Francisco, o Valmir também tinha manifestado o seu interesse. Nós fizemos aí uma moção, né, de aplauso para os vereadores aí que nos acompanharam e também, né, para o Claudinho também, pela honra ao mérito também, pelo feito, né, desta casa. E hoje a gente queria estar entregando aí estes certificados dessa moção de aplauso e esse certificado aí de honra ao mérito ao vereador Luiz Cláudio. Esse projeto, né, essa moção de aplauso, ela teve a autoria aí do vereador Chico Vieira, não é isso? Quem gosta fala Chico Vieira, e também da minha autoria, do Maciel Braga, e também de uma certa coparticipação do vereador Valmir Divino. Bom, eu vou convidar o Francisco, nesse momento, vou aqui para frente, e chamar um dos meninos aí, para a gente estar entregando. Podemos fazer dessa forma? Oi. Está funcionando, né? Valmir, por favor, fica aqui com a gente também. Convido aqui na frente o vereador e doutor Luiz Cláudio de Souza. Convido o vereador e professor Valdecir Cal. Convido o vereador Rogério José Rodrigues e um grande amigo, por favor, Rogério do Beijo.
é uma singela homenagem, senhores, mas é de coração. Essa casa, eu garanto, né, que ela será eternamente grata pelos feitos, pelos senhores aqui, para a comunidade do município de Coimbra. E está sempre aberta também para vocês, para estar sempre nos ajudando também, às vezes aquilo que a gente não consegue alcançar, né, na nossa pequenez, mas que vocês possam estar nos auxiliando também. Bom, como nós estamos na nossa última sessão ordinária, eu tomei a liberdade aqui de tecer algumas palavras, não vou demorar muito tempo, e aí a gente encerra esse momento, ok? Senhoras e senhores, colegas vereadores, servidores dessa casa e principalmente você, cidadão coimbrense. Hoje, nessa última sessão ordinária do ano, é com um profundo sentimento de gratidão, orgulho e responsabilidade que encerro esse ciclo, refletindo sobre os 4 últimos anos desta legislatura. E, em especial, sobre os 2 últimos anos em que tive a honra de presidir essa casa do Legislativo do município de Coimbra. O Poder Legislativo tem um papel essencial na construção e na consolidação da democracia. Esta casa é o espaço onde as vozes da sociedade se fazem ouvir, onde debatemos ideias e convergimos esforços em prol do bem comum de Coimbra. Nestes 2 anos como presidente, tive o privilégio de liderar uma Câmara que trabalhou com comprometimento e dedicação, sempre em parceria com os vereadores e com o Executivo, para entender e para atender às necessidades da população coimbrense. Durante esse período, realizamos importantes avanços. Destaco com muita satisfação os programas e iniciativas que foram realizados e implementados e fortalecidos ao longo desses 2 anos aqui nesta casa. O Parlamento Jovem, que chegou em sua 2ª edição, envolvendo nossa juventude no processo de democracia e de educação para as futuras lideranças. O CAC, que é o Centro de Atendimento ao Cidadão, que vem aproximando aos serviços públicos para a população e garantindo um atendimento mais eficiente. Ao Centro de Atendimento ao Estudante, que tem sido um suporte essencial para os jovens de nossa cidade em busca de conhecimento e oportunidade, e um suporte técnico e material em suas jornadas estudantil. O PAV, que é o ponto virtual da Receita Federal, que trouxe agilidade, praticidade aos serviços da Receita Federal aqui no nosso município de Coimbra, sendo uma conquista significativa para todos os cidadãos de Coimbra. Além disso, promovemos inúmeras audiências públicas, abrindo as portas desta casa para ouvir, debater, construir soluções em prol dos interesses da população. Essas audiências foram espaços de verdadeira participação cidadã, onde ouvimos diretamente as demandas e necessidades do nosso povo coimbrense. Estas conquistas só foram possíveis graças à dedicação de
cada um destes vereadores aqui, comprometidos ao empenho do serviço desta casa e com a parceria constante com o Executivo. Quero destacar e agradecer o trabalho realizado pelo Executivo na figura do Russo e de seu vice, Edson Campo, que, em sintonia com o Legislativo, conduziu nossa cidade com eficiência e responsabilidade. Juntos, abro aqui um pequeno parênteses, talvez uma das pequenas vezes que nós fizemos um momento histórico onde Legislativo e Executivo não tiveram uma falta de diálogo. Mostramos que, ao colocarmos os nossos interesses em favor da população, acima daquilo que somente nós acreditamos, é possível alcançar resultados significativos. O Executivo, é claro, representado pelos seus secretários de cada departamento, em seus acertos e, às vezes, alguns erros, mas sanados por esta casa, que nós, nas nossas obrigações de legislar e fiscalizar, buscamos a melhoria para a sociedade coimbrense. E na figura deste grande gestor, que eu admiro muito, o senhor Maurílio Massensini, foi fundamental para que importantes políticas públicas fossem efetivadas, sempre com um foco no progresso e na qualidade de vida dos cidadãos coimbrenses. Encerramos essa legislatura com a certeza de que fizemos o melhor, honrando a confiança que nos foi depositada. Que o trabalho aqui realizado continue a servir de alicerce para as próximas legislaturas e que Coimbra siga avançando com um legislativo forte, atuante e comprometido, sobretudo com a democracia e com o bem-estar de todos os cidadãos de Coimbra. Agradeço a cada um de vocês pelo apoio e pela confiança durante essa jornada. A estes extraordinários colegas parlamentares, que em meio a discussões, erros e acertos sobre a proteção de nosso Deus, têm nos protegido e nos capacitados para estarmos à frente de uma comunidade tão abençoada chamada Coimbra. Cidadãos coimbrenses, reafirmo em nome de meus colegas que este ano que se aproxima, iremos nos dedicar ainda mais por uma Casa do Legislativo voltado inteiramente para vocês, coimbrense, e para a democracia. E para finalizar, voltemos os nossos pensamentos para esse período natalino. Período este em que o menino Deus se fez uma criança e veio habitar entre nós para nos ensinar que devemos sempre nos fazermos pequeninos e humilde ao serviço e para a doação ao próximo. Que tenhamos um fim de ano repleto de paz e harmonia, e um 2025 cheio de novos desafios e conquistas. Paz e bem. Muito obrigado.
Bom, eu poderia encerrar, mas eu deixaria um espaço aqui a cada colega que quiser deixar uma palavra nessa nossa última sessão ordinária. Pode ser? Chico Vieira, por favor. Presidente, é breve, porque você falou muita coisa. Já falou para todo mundo. Foi um mandato de aprendizagem, de muita aprendizagem. Eu já falei isso aqui uma vez e repito. Quando eu entrei aqui a primeira vez, eu era uma pessoa. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Porque as pessoas evoluem, né? Tanto nas ideias, tanto nos pensamentos. E eu acho que esses 4 anos serviu para isso. Como bem o senhor disse, os acertos e os erros. Tudo que a gente faz tem uma consequência, independente dos acertos ou erros. Então, eu agradeço a cada um dos senhores pelo companheirismo aqui nessa casa durante esses 4 anos. Tudo bem que algumas vezes a gente realmente vai divergir uns dos outros, porque isso é normal, cada um pensa de uma maneira. Exatamente, cada um tem uma posição, então, né, como o senhor falou, o Natal vem chegando, e é questão de renovar os votos, e eu acho que é um momento para isso, porque a última ordinária desse mandato, né, a partir de 1º de janeiro se inicia um outro. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que pensar no município. Lá em Ubá, nós fomos, nós dois e o Jardel, vereador eleito, e quando nós estávamos indo embora, um rapaz me parou, né, para perguntar umas coisas, e ele me perguntou como que era a relação, né, com o atual prefeito. Me perguntou quantos anos que eu tinha de vereador, e eu disse, em 2020 eu optei em apoiá-lo, e em 2024 eu optei em estar na oposição. Mas aí ele me fez uma pergunta, e o município? Em momento nenhum, isso todo mundo é prova, que votei em projeto contrário do executivo só por questões politiqueiras. Nunca. Às vezes votei em projeto, teve uma vez que eu votei num aumento, né, que era projeto do executivo sobre a relação de regularização do salário do secretariado. É um exemplo, né? Como várias outras questões que eu fui a favor, porque eu achava que não era questão de votar contra, porque era a favor do município, como o programa Meu Novo Lar, como vários outros projetos que passou aqui nessa casa. Esse mandato, eu imagino que ficará para a história de Coimbra, por uma questão somente, pelas reformas que nós aprovamos aqui, principalmente de 2023 para cá, principalmente esse ano. Esse ano nós aprovamos reformas importantíssimas, reformamos o regimento interno dessa casa. Então, eu acho que nós temos provado, tanto não somente para Coimbra, para toda a região, o que é a Câmara, o que é o Legislativo do município de Coimbra. O Parlamento Jovem veio para acrescentar muito as políticas públicas do município, com os jovens. Eu acho que nós temos provado, tanto para nós mesmos, qual que é a função real do vereador. Tudo bem que ainda é difícil, porque muitas pessoas ainda confundem o papel do vereador com o próprio assistencialismo. Então, eu acho que as coisas vão mudando, as pessoas vão clareando as ideias e se inteirando até mais do que se trata os poderes, tanto do executivo, tanto do legislativo. Igual na última ordinária, que eu apresentei o projeto sobre educação financeira, que eu disse, eu apresento um projeto de lei sancionado pelo prefeito, mas quem vai executar, quem que vai colocar em prática, é a prefeitura.
porque não foge a mim falar, olha, você vai fazer assim, assim, assado. Eu consegui um recurso para o posto de saúde, equipamento. O secretário de saúde, Raiz, eu quero que você coloque a balança nesse lugar aqui. Não, isso não é do meu exercício enquanto vereador. Então, eu acho que foi realmente um aprendizado durante esses 4 anos, eu imagino, para todos nós. Eu, com 20 anos, fui eleito e sendo mais jovem. Então, sou eu mais jovem, mas as pessoas também, mesmo que eu teria 50 anos, automaticamente seria outro da mesma forma. Porque foi um mandato que realmente alinhou as ideias, colocou muitas coisas que até eu não pensava, fez eu realmente parar e pensar. Então, aos senhores que não conseguiram se reeleger, vocês não perderam, porque vocês receberam uma confiança da população. Sabemos que eleições é uma questão muito complicada. Eu perdi 20 votos. É eleição. Trabalhei muito e perdi 20 votos. Agradeço imensamente os votos que tive. Mas é eleição. Todo mundo que está aqui contribui com a cidade de alguma forma. Não é à toa, Rogério, que você é o mais votado da história do município. Ninguém ultrapassou a sua votação até hoje com 544 votos. Você não conseguiu se reeleger, mas você não perdeu nada, porque, de alguma forma, você ficou e ficará na história do município como o mais votado da história. E na próxima eleição, se Deus quiser, está concorrendo novamente. O Claudinho. Claudinho foi o único vereador na história de Coimbra que teve pulso e coragem de construir essa casa. Eu, enquanto não era vereador, Marcelino sabe bem disso, Claudinho também sabe. Eu fui contra a construção dessa casa. Hoje, eu sou a favor de até ampliá-la. Porque quando a gente não está aqui, sentado aqui, é muito fácil falar o contrário. Então, de alguma forma, todo mundo vai contribuir, e contribuindo de alguma forma, e ficará de um pouquinho em pouquinho na história do município. Ninguém faz nada sozinho. Eu não poderia ser vereador sozinho, teria que ter mais 8 vereadores. Então, é legislativo, é um conjunto de ideias. Então, eu não consigo aprovar projeto que eu apresento sozinho, precisa pelo menos de 5 votos. Independente, precisa de 2/3. Então, é um agradecimento a cada um de vocês pela parceria, independente ou não, se alguns não estarão aqui. Valdeci, eu criei uma amizade muito boa com você, e até o Nelson, com o jeito bruto dele, ele, de alguma forma, ele falava algumas questões comigo que eu até, em vez em quando, até penso. Quando estava na cozinha, chegava, eu comentava alguma coisa, ele falava alguma coisa e eu até penso comigo. Então, a partir de 1º de janeiro se inicia um novo mandato, se inicia uma nova legislatura, e eu acho que é um novo momento para Coimbra. Eu acho que a política de Coimbra, a cada dia que passa, ela vem se renovando, principalmente de ideias. Eu acho que a divergência ela tem que realmente acontecer. Até uma oposição deve sim acontecer, mas hoje eu tenho um pensamento que a oposição ela não precisa ser de uma forma agressiva, porque somos todos seres humanos e precisamos, eu acho que tem hora, sentar e conversar e ver o melhor para o município e ter um consenso. O Maciel, enquanto hoje presidente da Câmara, fez muito bem seu papel. O Geraldo também teve os 2 primeiros anos como presidente, desempenhou seu papel muito bem. Mas a você, Maciel, que eu tive problemas, né? Durante esses últimos, tivemos muitos problemas durante esses últimos 2 anos, mas nunca esquecemos da nossa amizade de muitos anos. Você foi meu professor
e hoje nós pudemos, juntos, fazer também um marco nessa casa. Nós somos autores da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal. Então, como outros projetos que apresentamos juntos. Eu te parabenizo, Maciel, também pelo seu trabalho durante esses 2 anos. Porque nós tivemos divergência, sim. Mas, dessa forma que tivemos divergência, também tanto eu, tanto você, aprendemos a lidar com essas divergências. E JK falava, eu não tenho medo do erro. Se for para mim dar um passo atrás, eu não vou estar errando, eu posso estar acertando. E, às vezes, a gente tem que fazer isso com um com o outro. Porque, às vezes, ficar de inimizade e picuinha, às vezes, não resolve absolutamente nada. E eu acho que é isso. A partir de 1º de janeiro, como falei, começa um novo mandato, são novas ideias, o trabalho continua, né? Eu irei continuar trabalhando, como sempre trabalhei pela cidade muito, e eu agradeço a cada um de vocês pela parceria de sempre, aos funcionários da casa, a Marcelina, o Sebastião, a Edvânia, a Maria, a Marta, aos meninos, na pessoa do Vinícius, cumprimento todos eles. Sem a Marcelina, por exemplo, eu acho que tem hora que tinha coisa que eu tinha feito muita, desculpa a palavra, mais cagada, porque tem hora que ela me ajuda com algumas questões que me ajudou muito no meu mandato. Tem o Randolfo, tem o Anderson. O Randolfo é um grande amigo que eu criei durante esses 4 anos. E até um conselheiro tem hora, né, Randolfo? Mas é isso, eu agradeço a cada um e que, se Deus quiser, que Deus abençoe o nosso município e a todos os nossos mandatos, que se encerra em 31 de dezembro, e abençoe os novos mandatos que inicia a partir de 1º de janeiro, e abençoe também o trabalho que o prefeito municipal e o vice possam fazer pela cidade. Eu fui oposição contra ele nas eleições, mas eu nunca vou torcer contra o meu município. Eu sou filho de Coimbra e torço muito pela cidade. Então é isso, que Deus abençoe todos nós, e vamos que vamos. Valmir? Fica à vontade, Valmir. Boa noite a todos, colegas aqui presentes, servidores da Câmara, doutor Randolfo, os estagiários, o Jardel, né, que está hoje aqui acompanhando a nossa reunião, vereador eleito aí, todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Pioneira. Eu não preparei nada para falar, não, que nesses últimos 5 dias aí eu até passei por um procedimento, estive internado, saí do hospital ontem, mas graças a Deus já estou me recuperando agora em casa, estou bem. Mas eu só gostaria de reiterar tudo que foi dito aqui pelo Maciel, nosso presidente, pelo Chico Vieira, que nesses 4 anos foram 4 anos de muito aprendizado para nós, né? Nós todos aprendemos muito, tivemos divergência, que faz parte da democracia, né? Gostaria de reiterar, como o Maciel disse, e reiterar meu compromisso de estar trabalhando junto com essa casa, junto com o Executivo, na pessoa do Russo e do Edson, que, assim como o Maciel disse, são pessoas que eu admiro muito, todos dois, fizeram um excelente trabalho nesse primeiro mandato, e eu reitero meu compromisso de estar junto com eles, para a gente continuar fazendo um ótimo mandato, com muita responsabilidade, em prol da nossa população, para estar sempre trazendo políticas públicas, trazendo bem-estar para quem realmente interessa, que é a nossa população, né? Muitas vezes passamos por cima de coisas que nós pensamos, para pensar num propósito que é comum para todo mundo, que é a nossa função aqui. Estaremos aqui para legislar, fiscalizar, em prol da nossa população. Me dizer também, né, que para todo mundo que está nos acompanhando aí, para toda a nossa população, que com a chegada do Natal aí, da festividade do fim de ano, né,
assim como o Maciel disse, a gente não se esqueça do verdadeiro significado do Natal, né? Feliz Natal para todos aí e contem comigo durante esses 4 anos aí. César, fica à vontade. César. Boa noite a todos, meus companheiros, né, os funcionários, todo mundo presente, todos coimbrenses. A gente está na luta junto com o prefeito, junto com a população. Pode cobrar para a gente, que a gente aqui para trabalhar. E um Feliz Natal e um próximo ano para todos nós e a todos os coimbrenses. Rogério. Senhores, boa noite a todos presentes, aqueles que estão nos ouvindo aí pelas redes sociais. Eu quero deixar somente aqui algumas palavras, um agradecimento aqui. Quero agradecer a todos os vereadores, né, por esse tempo que tivemos juntos, vereadores que tivemos aí 16 anos juntos, 8 anos juntos, 12 anos juntos, enfim, a todos aqui presentes, o Nelson também que não está. Quero também agradecer aos colaboradores dessa casa, Marcelina que está com a gente já há um bom tempo, né, Marcelina? Já, não sei se é 8 anos ou 12 anos, mais ou menos, 8, né? Tivemos aí um excelente trabalho durante esse tempo. Também nosso jurídico, doutor Randolfo, quero agradecer aí pela a parceria nesse tempo aí, 16 anos junto, estava sempre aí à disposição para nos atender, sempre que a gente precisava, ele estava aí presente. E também posso deixar de agradecer também o nosso ex-presidente dessa casa, Claudinho Souza, Geraldinho Silva, também tivemos aí, né, na gestão com eles, presidente, tivemos um excelente mandato, e agora com o Maciel Braga, que esses 2 últimos anos aí, teve também um excelente trabalho. Maciel, parabéns. Confesso de coração que vou deixar essa casa com um apertozinho no coração. Mas foi muito bom estar aí com vocês esse período todo aí. E dar as boas-vindas aí ao Jardel, que está chegando aí, né, para a partir de janeiro começar aí um mandato. Que Deus abençoe, que não fica só num, que trabalhe bem os 4 anos e que Deus abençoe, que você continue também por um longo período aí. E no mais, peço desculpa a todos aí, nossos colegas, alguma coisa que eu tenha falado, que eu tenha magoado alguém, eu acredito que não, mas pode, né? Pode às vezes a gente falar e sem pensar. E é isso aí. Meus agradecimentos a todos, um forte abraço a cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Professor? Boa noite a todos, né, que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela rádio, a todos aqui presentes. Né, o momento agora, né, como eu falei na última reunião ordinária, né, é de agradecimento pela oportunidade que eu tive durante esses 4 anos, né, nessa gestão, para, né, representar, né, uma parte da população coimbrense. E durante esse período eu aprendi demais, muito mesmo. Isso aí, né, eu vou carregar para o resto da minha vida. Quero agradecer a todos aí, os parlamentares, os nossos colaboradores, né, que sempre, né, que a gente precisava, estava sempre, né, socorrendo nos momentos mais difíceis, ao doutor Randolfo, né, o Anderson também, que foi muito útil aqui nesse período. E desejar também para os próximos, para vocês, né, os companheiros que conseguiram reeleger, para os outros, né, que vão iniciar agora em janeiro, um bom trabalho, né, que trabalha em prol da população coimbrense, que não olha esse lado aí de politicagem, sim, e em primeiro lugar, né, a população. E no mais é isso, é desejar a todos aí, né, um Feliz Natal, um próximo ano e que, se Deus quiser, né, vai ser um ano muito bom. Muito obrigado. Luiz Cláudio, você nos concede um tostão da sua voz? Senhor presidente, Maciel, boa noite, os demais colegas, os vereadores, os servidores dessa casa, os presentes, doutor Randolfo, trouxe o Juninho hoje, né, seu filho. Seja bem-vindo, Juninho, né, ao servidor da casa, todos, sem exceção,
sem dizer nome para não pecar e deixar alguém de fora, né? Os estagiários, enfim, os prestadores de serviço, a todos vocês, meus cumprimentos. Senhor presidente, primeiro eu ressalto que eu realizei um grande sonho. Eu realizei um sonho de olhar para essa galeria e ver esse mural de presidentes, de ex-presidentes e presidentes da Câmara, né? E perceber que o quanto a cidade de Coimbra, o nosso município, durante os anos, veio elegendo pessoas de mais idade. E olhando para aí, né, eu fui o presidente mais jovem de Coimbra, e seguido, vereador Maciel. E hoje aqui no plenário nós percebemos também esse detalhe, e nesse pleito agora, né, que se passou, tivemos a eleição de alguns figuras novas, pessoas, novos nomes, né? Então, resumindo, o sonho que eu realizei é que em 2016, quando disputei as eleições na chapa com o prefeito Russo, naquela época, e nós tínhamos um sonho em conjunto com o grupo, né, que era construir uma ideia e tudo mais, e naquela época, se eu não estou enganado, eram 28 candidatos em Coimbra, 28 a 30 candidatos. É quase impossível, ou melhor, é impossível dobrar a população com 4 anos, para que em 2020 nós tivemos quase 60 candidatos. E em 2024 agora, por aí ou mais, até mais, 65, salvo engano, né? Quase 70. Isso mostra o desejo da população em participar da política. Então, um sonho realizado porque em 2012, quando eu comecei a estudar um pouco de política, ainda trabalhando em Belo Horizonte, naquela época, eu tinha um desejo de entrar na política em 2016, mas o objetivo principal era dar visibilidade, o que faz um vereador, o que é uma Câmara, porque num passado não tão distante, tudo era feito em 4 paredes. Num passado não tão distante, 8 para 9 anos, ninguém sabia o que tinha dentro de uma Câmara. Não tinha uma transmissão, não tinha um portal da transparência, não tinha os canais de participação popular, não tinha tribuna livre, não tinha, o voto era secreto em alguma circunstância, inclusive. Então, nós não tínhamos isso. Principalmente o local para reunir, era um local que fazia tudo, né? Homens e mulheres usando o mesmo banheiro, não tinha acessibilidade, pessoas idosas sendo carregadas no colo para subir aquelas escadas, enfim, tudo isso acontecendo. Então, é um sonho. Um sonho em saber que hoje nós temos um parlamentar, né, um parlamentarismo, hoje nós temos aqui um conjunto de vereadores competentes, mais pessoas elegeram, para continuar essa ideia de representatividade. E o mais importante é saber que nós fizemos no tempo certo o que deveria ser feito. E eu digo que estou muito satisfeito, talvez tanto quanto os eleitos. Estou satisfeito de verdade, satisfeito por ter uma população que acredita na minha pessoa, no meu potencial, no meu trabalho, por ter vocês, vereadores aqui, que me respeitam muito, e isso é recíproco da minha parte, dizer que aquilo que couber, que tiver ao meu alcance, poderei ser um conselheiro, aquilo que eu aprendi, sim, aprendi com vocês. Ninguém nasce sabendo tudo. E meu tempo chegou. Há um tempo determinado para cada coisa. E meu tempo chegou. A gente vai ficando velho, a idade vai passando. E aí a gente faz uma pergunta para nós mesmos, até onde e como vale a pena? Restringir de viver, restringir de exercer uma atividade, uma profissão. E fui colocando tudo numa balança. Família, amigos, profissão, vereança, vida pública, advocacia, contabilidade, e fiz uma análise da minha vida, a dedicação nos últimos 8 anos, e foi necessário entender que é o momento. Então, obrigado à população de Coimbra, que fez com que eu saísse vitorioso, uma expressiva votação, e ao mesmo tempo me concedeu um descanso para servir a Deus, um descanso para cuidar dos meus filhos,
um descanso para cuidar de esposa, um descanso para cuidar dos amigos, tomar um café junto, com uma rodinha de amigos, sem que outros olhem e falem, é político. Isso aí, eu compartilho com vocês que não é fácil. Os novatos estão chegando agora também. Não é fácil. A vida do político exposta, ele é privado de muitas coisas. Então, precisava, sim, de fato, desse descanso. E não dá para conciliar a vereança com a advocacia. É difícil. É difícil demais. Então, vamos cuidar do profissional, vamos cuidar da carreira. E, quanto cidadão, estou de pé e à ordem também para ajudar no que for necessário, para dar um conselho, para, claro, né, talvez levar alguma reivindicação para vocês, que serão os meus representantes. Isso faz parte, a gente precisa. E, senhor presidente, vereador Maciel, dia 31 de dezembro de 2020, naquele momento da queima de fogos, eu estava agradecendo a Deus. E reeleito por esse mandato, mas não apenas por isso. Eu dei aquela inspirada e aquela respirada e agradeci a Deus de joelho. Falei, Deus, muito obrigado. Dia 31 de dezembro, passando no segundo, eu falei, obrigado, porque eu não sou mais presidente da Câmara. Meu mandato se inspirou de presidente da Câmara em 31 de dezembro de 2020. E eu de joelho falei, Deus, muito obrigado. Não sou mais presidente da Câmara automaticamente. Porque no dia 1º, nas suas posses, nossas posses, que acontece sempre dia 1º, onde elege a mesa, ali sim, tem aquela comissão provisória, simbólica, é outra história. Mas oficialmente não era mais presidente no dia 31 de dezembro. E nesse momento eu agradeci a Deus porque saiu um fardo pesado das minhas costas. Por não ganhar nenhum centavo a mais. Vereador Maciel, o quanto que a sua pessoa foi apedrejada. E eu falei em Belo Horizonte muitas vezes, nós em cursos, em trabalhos do Parlamento Jovem, outros trabalhos também da Assembleia de Minas, na tentativa de criar o PROCON, enfim, todas as nossas viagens de trabalho. Nós compartilhávamos essa ideia. A gente não ganha um centavo a mais para pegar uma responsabilidade a mais. E então eu compartilho que eu sei a dor, o fardo que isso pesa. E eu falei, Deus, muito obrigado. Agora eu posso exercer a advocacia. Porque eu tive que esperar. Formei em 2019 e passei no OAB um ano antes de formar. E tive que aguardar para advogar, porque o presidente da Câmara também é impedido de advogar. E eu estava com aquilo entalado. Eu falei, tenho que inaugurar aquela obra, para que eu venha cuidar do meu profissional. Missão dada, missão cumprida. Então, Maciel, cara, muito obrigado pela gestão, muito obrigado por ter segurado a ponta do iceberg, muito obrigado por, muitas vezes, às vezes ali, né, aquela situação de angústia, de ataques pessoais, e eu falei várias vezes, eu também sofri isso, sei do que você está falando. Então, compartilho essa dor, tá? E continuarei compartilhando quando precisar. A minha estrutura à disposição para um diálogo, né, como amigo, como profissional, os meus escritórios também, tá, à disposição, porque não é fácil. E tenho o prazer de falar, a minha estrutura está à sua disposição, presidente. Tá bom? E os demais vereadores aqui, sem nenhuma exceção. Aqui a gente aprende a ter colegas, amigos, nós fazemos aqui uma aliança, problemas partidários, enfim, mas isso que acontece no calor. Hoje nós estamos aqui falando, Chico, vereador mais jovem que teve aqui hoje, passou nessa Câmara, olha só um exemplo, nós estamos com um parlamentar, aos poucos amadurecendo. Então, o tempo é valioso, aproveite-os, aproveite. Eu estou encerrando essa fase da minha carreira política, a princípio não tenho pretensão de voltar à candidatura. Muito obrigado, Coimbra, muito obrigado aos vereadores, aos servidores, todos vocês, de coração. A partir de então serei, né, um eleitor, um cidadão, não estou fazendo política aqui, não, muito obrigado por tudo, de coração aberto. Eu não tenho pretensões políticas.
eu tenho pretensão de cuidar da minha família, de meus amigos, da minha carreira profissional, que é brilhante, e louvado seja Deus por isso. Então, vereador, receba o meu carinho, o meu afeto, o meu respeito, Maciel, por ter continuado essa casa. E não é fácil, porque se der certo, aplausos, se der errado, cobrança, e o primeiro que não reelege é o presidente, porque a cobrança é maior. E acha a sociedade que o presidente tem condição de fazer mais do que outros vereadores, que é mentira. O Geraldo passou aqui na presidência, sabe da responsabilidade que isso é também, eu passei, os outros aqui também ainda passaram na mesa de diretores, sabe quanto que isso é pesado. Mas estaremos juntos aí, porque der e vier, conte conosco, e estarei orando por vocês, tá? Enquanto alguns estão atacando, estão cobrando, eu estarei orando, sei, passei por aqui, sentei nessas cadeiras, sei que não é fácil. Sei que não é fácil. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, desejo sorte de todas as bênçãos de Deus para todos vocês, eleitos e reeleitos, os novatos que estão chegando agora também, sucesso em toda a caminhada. Desejo que nosso Natal seja abençoado, que Cristo reviva em nossas vidas, né? Internamente, que nós venhamos a refletir sobre tudo. Um ano 2025 inovador para nós. Já estou sentindo 2025 já, desde antes, que será uma bênção. E muitas coisas eu nem posso compartilhar, que eu aprendi, a cada coisa tem seu tempo. Hoje meu menino está lá, né, meu filho está lá, aquela formatura, para ir agora para o primeiro aninho, que bênção. Né, estive com o prefeito Russo lá, por isso que eu agarrei. Mas o gostoso disso aí é que esse mandato 2025 será melhor do que esse. Tenho certeza, vocês farão ainda melhor do que nós fizemos. E eu desejo isso. Eu quero que vocês explodam de coisas boas, porque vocês, fazendo um bom trabalho, a minha cidade, onde meu filho está, ganha com isso. E amanhã muitos vão passar. Não tem ninguém melhor ou ninguém pior. Tem pessoas que fazem o que conseguem, na medida dos seus esforços, das suas circunstâncias, em meio às dificuldades, e cada um de vocês tem o seu valor. Um carrega um para baixo e para cima, faz um social, o outro aqui cuida de estrada, o outro dá um remédio, o outro põe projeto, aprova leis, o outro desenvolve programas e etc. Todos nós temos aqui emenda parlamentar, todos nós temos as nossas contribuições. Então vocês, sejam felizes no mandato de verdade. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado, presidente, e obrigado, vereadores, obrigado, Câmara, obrigado, Coimbra, e um abraço. Cláudio. Dá para emocionar, mano. A gente, eu e o Cláudio, né, Marcelina, Sebastião, fomos lá representar Coimbra, um grande avanço aí de uma conquista do Parlamento Jovem, no meio da eleição. Todo mundo diz, doido, sair no meio da eleição? Não, nós vamos lá levar os nossos jovens, né, aqueles monte de jovens do estado de Minas Gerais inteiro naquela praça. Estavam ali até brincando de roda, né, uma dinâmica. Aí, de repente, o Cláudio percebeu que eu comecei a me angustiar. Algumas lágrimas tomaram os meus olhos. Rapidamente ele veio, esse rapaz de pequena estatura, me abraçou. Né, que ele some perto de mim, né, o Luiz. E ali a gente vê o companheirismo. Rapidamente já vem a Marcelina, Sebastião. E o que está acontecendo, gente? E a gente fala, né, o que está acontecendo, e a gente sendo atacado, né, porque não é fácil, né? Muita gente, às vezes, quer estar ali onde que você está, mas não tem coragem de pagar o preço. Eu fui atacado injustamente, nós estamos num período Natal, a gente tem que saber perdoar e tudo mais. A essa pessoa que me atacou, só digo uma frase em latim para ela, alia jacta est. Ela vai saber o que é isso na hora. Todo mundo às vezes deseja estar aqui, né? Luiz, você construiu uma casa, velho, que muita gente não queria ser presidente. Agora todo mundo quer ser presidente dessa casa, porque dá visibilidade, é uma casa bonita, cheia de programas acontecendo. Então, isso é um marco e um mérito seu, entende? E nunca vou esquecer esse companheirismo. O Chico aí iniciou, e eu e o Chico nós tivemos algumas desavenças,
Mas a minha briga com o Chico é porque o Chico era minha responsabilidade. O Chico foi minha responsabilidade. Eu briguei pelo Chico no grupo. Foi ou não foi, Chico? Várias vezes. Quando o Chico começou a não dar certo, eu comecei a brigar com ele. E a gente foi trabalhando. Hoje o menino está se desenvolvendo muito bem em seus pensamentos. Chico Vieira e tudo mais. Peço a Deus para abençoar seu caminho. Todos aqui, nossa, às vezes não tinha tanta amizade, né? Mas a gente foi desenvolvendo. Rogério, gente, votei no Rogério 2 vezes. Eu votei nele 2 vezes. Por ser amigo dele. Olha que coisa. Arrumei voto para ele. Tive o privilégio de ter ele do meu lado enquanto colega. Geraldo Silva, nós tínhamos, né, amizade, né? Que trabalhei ali em João do Doca, né, Geraldo? Geraldo arrumou até nos primeiros carrinhos que festinha, eu sei, o daí. E aquela coisa na conversar, você tinha recentemente operado, você lembra? Depois a gente virou colega. O Valmir tem muitos anos de amizade. Cezinha, nossa, um companheiro fora do comum. Cara de um coração que tinha que plagiar esse coração para a gente distribuir um pouquinho no meio da galera. Na verdade, o professor Valdeci, um grande pedagogo, se destaca aí também, muitos anos aí lá na escola Padre Jaime. A todos, né, que ajudam aqui nessa casa, doutor Randolfo, não só aí o procurador, já disse para ele, né, tem um amigo pessoal, não é verdade? Amigo pessoal não, às vezes eu considero ele como meu diretor espiritual, né? E esse carisma todo. A Marcelina é uma pessoa que a gente não pode nem deixar de falar, né? Como o Chico, só vou corrigir a palavra que o Chico falou aquela hora, né? As lenhas, né? Que a gente às vezes quase faz, mas ela resolve aqui pra gente, né? As meninas aí que contribuem na limpeza, contribuem com o cafezinho sempre fresquinho pra gente. Todos os meninos aí do estágio, né? A viniçada danada que eu brinco, né? Sebastião, Nicole, Giovana. Gente, a gente só tem a agradecer, porque isso aqui também é uma família, E vocês que nos acompanham aí em casa, nunca esqueça que a gente constrói algo aqui. Às vezes temos diferenças ideológicas, mas a gente jamais, de 4 em 4 anos, a gente pode perder a essência desse espírito cristão de irmandade. Nós somos irmãos perante Deus. Nós não podemos chegar de 4 em 4 anos e rebaixar o outro, humilhar, tentar levar a pessoa na sua pior versão. Nós não podemos permitir isso, não. E o meu papel aqui, enquanto vereador, enquanto eu for vereador, eu vou lutar para isso, para que a gente nunca esqueça de sermos irmãos. Tem que ter, né, Francisco, como nós dizemos, Chico, né? Tem que ter aí as diferenças ideológicas, mas não pode ter rivalidade, não pode ter uma forma ofensiva com o outro. Então vamos aproveitar, né, o final do ano, que é o período que a gente fica mais sensível, não é verdade? A gente fica um pouco mais sensível, é um momento de pedir perdão, é um momento de perdoar, entende? Também de ser certo com quem não foi certo com a gente, que a justiça haja, que a justiça faça o seu melhor, mas que a gente saiba trabalharmos como irmãos e irmãs, que é isso, né, gente? Todo mundo aqui vai morrer um dia, gente. Que se estenda muitos e muitos anos ainda a vida de cada um daqui, de nós presente, mas que nós vamos um dia partir. O que vamos deixar é a vida que levamos, as vezes que nós pedimos perdão, às vezes não soubemos perdoar, né? Quando a gente, nessa responsabilidade, a gente é muita responsabilidade estar aqui, porque a gente tem, né, os políticos, né? Nós temos uma dinâmica, um dinâmico trabalho e muitas obrigações na vida das pessoas, né? Santa Teresinha, uma vez ela disse, né, uma mística da Igreja Católica, né? Ela falou que teve uma visão do inferno, um período onde que a Igreja ela estava se corrompendo, e ela falou que viu a visão do inferno. Tá, gente, isso aqui é conteúdo, isso é história, tá? Isso
teologia também, né? A igreja se perdeu. Ela falou que teve uma visão do inferno, e lá na visão do inferno estavam os padres, tá? Naquele período, os padres que se perderam, eles enterrados no inferno com as mãos para fora, porque as mãos eram ungidas. Hoje, se Santa Teresinha estivesse aqui, ela teria uma visão mística. Se tem gente no inferno, seriam os políticos que têm a oportunidade de fazer a diferença na vida do menor e não faz. Se você tem a oportunidade, faça, porque vai ser cobrado. Sou exemplo de pessoa? Não. Procuro tentar ser. Estou usando aqui até uma mística, né, que é Santa Teresinha de Dávila, né, que é uma pessoa que eu li. Quem tiver curiosidade, leia a vida de Santa Teresinha de Dávila, vocês vão entender um pouco disso que eu estou falando. Mas, enfim, que satisfação de estar, né, aqui. Foi uma honra de servir Coimbra esses 4 anos. Quero renovar daqui a pouco de novo, né, e que Deus abençoe. E eu sempre usava aqui uma palavra, né, no início de nossas sessões ordinárias, né, quando eu falava, né, em nome da res pública coimbrense, da coisa pública coimbrense, eu encerro essa sessão ordinária e encerro essa nossa última sessão desse ano de 2024, e que Deus abençoe Coimbra, Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, gente.